Bom dia, pessoal. Dá aquele tempinho para ver se chega mais gente. Já já vamos, vou dividi-los em grupos para vocês começarem aí a desenvolver o projeto. Pessoal, enquanto o resto da turma não chega, eu vou compartilhar minha tela aqui para mostrar uma curiosidade rapidinha. Estava aqui esses dias, abri meu computador e aí o Windows tem o costume de mostrar algumas imagens, né, pelo mundo. E esses dias mostrou um local chamado Scarabrai. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma construção do período neolítico, muito antigo, né? Mais antigo que aquele Stonehenge lá na Inglaterra. Inclusive, esse local que eu estou falando também é na Inglaterra, no norte da Inglaterra e tal, né? Então, só para vocês verem, é uma construção com pedra, né, que está até hoje, né, lá, é basicamente um empilhamento de pedras, né? E aí dá para ver alguns princípios de construção que a gente utiliza até hoje, né, que é a viga, né, a própria alvenaria, no caso a alvenaria de pedra. Então, só rapidinho, como curiosidade mesmo, e aí a gente já avança. Vou compartilhar minha tela aqui, então, para mostrar para vocês. Isso aqui é um site qualquer, né? Mas o local chama Scarabrai, né? Então, é isso daqui que é a construção, né? Que está lá preservada até hoje e ela é muito antiga, né? Ela é do período neolítico da história, né? Então, a gente vê que ainda tem esse empilhamento de pedras que foi feito, está lá até hoje, né? Preservado. E pode ser que continue ainda por muito tempo, né? Porque ele virou patrimônio mundial da Unesco, né? Então, esse empilhamento de pedra é interessante também que aí tem uma cobertura verde, né? Coisa que hoje em dia a gente estuda, né? Que a gente vê. Recentemente eu orientei um trabalho de iniciação científica júnior que o tema era cobertura verde, telhado verde, né? E aqui a gente vê algo desse tipo. É claro, né, que são construções baixas, né? O que restou de certa forma, né? Uma certa ruína aí, né? E só para a gente ver aqui onde está localizado, como curiosidade também. Então, Scarabrai. Então, é numa praia, né? Tá lá a Vila Neolítica mais completa da Europa, tá aqui na descrição, né? É uma pequena vila, né? Nem sei se daria para chamar de vila. Mas só afastando aqui para ter noção onde
no planeta está essas ruínas aqui, né? Essa construção antiga. Então, aqui no norte da Inglaterra, né? Na ilha, né, que está a Inglaterra, está aí a Scarabée, no Reino Unido, né? É isso. Bom, já estamos em 11 pessoas, e aí a ideia hoje é deixar vocês um Danilo, pouco mais trabalhar. ah, Oi, diga. bom dia. Antes de você começar a aula, Hum, eu encaminhei os dois trabalhos ontem pelo AVA e bacana. hoje de manhã, e hoje eu fui checar o referente do dia 31, ele não estava lá. Depois você verifica, e eu postei de novo. Tá, você Depois você mandou. verifica se for as duas entregas, porque eu não sei o que está acontecendo aí no sistema da faculdade. Tem hora que você posta as coisas, passa um dia, 2 dias, some. Hum, Aconteceu duas ou três vezes isso daí com o material que eu estou enviando. Então, vou eu não olhar já sei aqui, se ó. faço alguma coisa errada ou se realmente é problema no sistema. Não, aqui tá como entregue, ó. Inclusive o seu foi o único que foi enviado. Então, pessoal, já aproveito para reforçar aí a importância dessas entregas, e aí até a primeira, né? Até hoje, com aí o que o grupo conseguiu discutir na semana passada, né? Que é o começo das orientações que eu passei ontem. E ontem aí eu passei mais orientações para vocês avançarem um pouquinho mais hoje, e aí podemos combinar já uma entrega, né, na semana que vem. A gente pode até fixar uns dias de entrega, né, se na terça-feira, ou algo do tipo. Mas aí eu vou passando nos grupos e vendo como tá e tudo mais, e a gente vai acertando isso. Beleza? Então, vou começar dividindo vocês no grupo, senão também eu começo a falar, né? E aí o tempo vai correndo. Então, vou fazer essa divisão, e aí qualquer dúvida, quem tiver ainda perdido, a gente vai nos grupos tirando essas dúvidas. Então, são 3 grupos, né? Vou fazer aqui 4 salas, que aí eu fico em uma, e aí vocês vão me chamando, porque senão necessariamente eu preciso ficar em alguma das salas, né? Então, vamos lá. Danilo, Oi. o que que você falou que só o Márcio entregou? Eu não prestei, não consegui entender. Então, tem as orientações, né, do projeto. Aí teve as orientações da semana passada e a dessa. Ah, sim. A dessa semana, no começo, né, eu coloco lá que, né, o grupo na semana passada discutiu tal coisa, e aí eu peço uma entrega. E aí lá no AVA tá assim, ó, entrega, primeira entrega, né, que é referente à da semana passada. E aí o prazo eu tinha colocado inicialmente ontem, né? Mas aí o próprio Márcio falou, ah, não, para conseguir fazer uma entrega certinho, precisa que fosse até hoje, pelo menos. E aí pode entregar, então, até hoje, tranquilo. E aí, a partir disso, né, eu vou olhando e vou conseguindo ter mais elementos para ir orientando vocês para ir avançando nesse projeto. Essa é a ideia, Ah, sim. Ok, certo? então, obrigada. Imagina. Então, grupo um foi, grupo 2. E o grupo 3. Bom, foi. Vou apertar aqui, aí vocês devem sendo direcionados aí para os grupos. O Pedro está perguntando se é só uma entrega para o grupo. Sim, então, né, eu espero que tenha, na verdade, 3 entregas, já que são 3 grupos. Não precisa mais de uma pessoa por grupo entregar, não, até porque senão a entrega vai ser repetida, não tem necessidade. E aí, pessoal, cada grupo pode escolher quem vai fazer as entregas sempre, se quiser, né? Que aí também facilita. Beleza? Então, vou apertar aqui, aí vocês vão ser direcionados cada um para o seu grupo.
Pronto. Esse negócio vai ficar buzinando aqui. Opa, me chamaram aqui? Ô Danilo, o Oi? Juninho ficou para trás, ele entrou com. Ele não saiu no Zoom de professor, ele entrou como engenharia civil. Deve ter dois engenharia civil aí na sua tela, Ah, o outro lá é ele. tá. Coloca aí para nós aqui. Mas E ele deixa já eu te não tá falar aqui uma no coisa. grupo? Porque tá aqui. Não, Deixa eu ver. Não, ele tá. Deixa eu ver. não, ele não veio para o grupo 3. E Ele uma não outra tá, coisa que eu vou ele te não tá falar, online, então. uai, não sei o que ele aprontou, não. E uma outra coisa, Hum, vou reenviar o trabalho para você, porque eu enviei duas vezes o mesmo trabalho, e esse que eu estou projetando aqui na tela, que é o de ontem, eu enviei ele como. Eu não enviei ele, que seria a atividade do dia 31. certo. Eu tenho que mudar o nome lá, porque eu mudei o nome, mas eu mudei o nome do trabalho errado. Já já eu te mando ele certo, tá? Não, tranquilo, beleza. Eu considero só o que você mandar em segundo, por último. Beleza, então. Beleza. Só isso por enquanto? Só é que a gente vai fazer uma recapitulação da aula passada para a gente começar a trabalhar de hoje. Tá, não, beleza. Eu vou colocar agora lá no Avra, que eu não coloquei ainda, os slides de ontem. Tá, Então, feito até então. já. Obrigado. Nada.
Oi, pessoal, me chamaram aqui? Oi, Danilo, tudo Oi, jóia? beleza, e aí? Tudo jóia. Só uma dúvida. Para a entrega de hoje, Hum, é, só para a gente se situar aqui, é para entregar o levantamento de necessidades do projeto, e, algum projeto existente e que mais? e o tipo de construções que vocês pretendem avançar, né? Que, se eu não me engano, vocês tinham falado de fazer um postinho de saúde, né? Isso. Então, Aí aqui aí, hum, a gente achou um projeto é, em Cristais. A hum. Daniela achou que ela trabalha na prefeitura e tinha uma lá, ela achou. A gente conseguiu esse projeto e a gente conseguiu um PDF com tudo que precisa numa unidade de pronto atendimento. Nossa, ótimo. Aí tem as coisas opcionais, é bem completo o que a gente achou. Não, E só queria saber se tem que escrever alguma coisa ou se é para mandar isso. não, é só juntar tudo num documento, né? Uhum, Aí até pode ser, né? Tipo, se tiver anexos, vamos dizer assim, uhum. mas junta tudo isso, né? E aí para a gente continuar avançando, porque aí eu ajudo vocês a olhar, né? Tipo, baseado, por exemplo, nesse programa de necessidades, se a gente vai dar conta de tudo, se a gente vai escolher uma parte, mas hoje vocês podem começar a discutir isso agora nesse momento de aula, mas para entrega mesmo, vocês colocam só até aí, até essa parte, o projeto, né? O que que vocês decidiram e esse programa de necessidades que você encontrou, né? E aí vocês Tá podem começar a certo. pensar, baseado nas orientações que eu passei ontem, né, como é que vocês vão avançando, né? Certo? Ah, beleza. E outra dúvida também que eu Hum. estava tendo, o projeto ele vai ser só um memorial descritivo arquitetônico ou vai ter dimensionamento de alguma coisa? Não, a gente vai entrar em dimensionamento. Acontece que a gente vai fazer uma construção de pequeno porte, né? Porque até idealmente seria a gente fazer algo maior e tal, né? Para entrar questões como vento, né? Essas ações laterais. Mas aí eu acho, até conversando com o Anderson, com o Márcio, né? É a primeira vez que vocês estão vendo alvenaria estrutural, né? Acho que vocês não viram nada disso ao longo do curso, né? Então, já Isso. fazer a parte teórica junto com prática, né, que é projeto, fica muita coisa, muito puxado, né? Então, a gente vai a chegar nisso um pouco mais para frente, né? A gente vai primeiro familiarizar, né, com a parte de modulação, né, a parte de compatibilizações entre projetos, e aí depois a gente pega para dimensionar alguma coisa assim, né, do projeto, né? Talvez a gente não dimensione toda a construção, né? Mas a gente vai sentindo quanto a gente consegue andar baseado aí no rendimento dos grupos. Beleza? Entendi. Tá certo, então. Então, só juntar os documentos, escrever sobre o que a gente vai fazer e é isso. Isso. E aí continua Tá discutindo, certo. né, para ir avançando baseado nas orientações de ontem, que aí eu vou pedir uma entrega disso na semana que vem. Tá certo, então. Beleza? Beleza. Até já. Muito obrigado. Imagina.
Não, Arthur, não. Sim, Com sim, sim. certeza. Me chamaram? Sim, professor. O Gustavo, que é do nosso grupo, ele falou que está sozinho lá na sala. Você pode colocar ele aqui para nós? Tá. Não apitou aqui para É que ele mim. entrou depois. Vou colocar ele aqui. O grupo de vocês é o 2, né? Aí, acho que foi. E aí, estão conseguindo avançar? Estão conseguindo discutir? Alguma Sim. dúvida? Sim, sim. Não, tá tranquilo. A gente está Tá. terminando o nosso projeto, o começo, né, para entrega. A entrega de hoje. Tá. Isso. 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 Beleza. Aí, assim que vocês conseguiram entregar, vocês já continuam avançando aí com o que eu orientei ontem. Ver se vocês conseguem aí, pelo menos, fazer uma discussão, né? Em termos de projeto, né? Para ir avançando. Aí eu vou dando mais elementos a cada semana. Beleza? Certo. Beleza. Beleza. Até já, então. Até.
E aí, pessoal? Estou passando aí nos grupos para sugerir uma questão do terreno, né? Porque vocês estão aí começando a pensar a questão dessa construção, né? Pensando nas paredes, pensando aí no arquitetônico. E talvez o que pode ajudar, que vocês podem lançar mão, é imaginar, talvez aí não vai caber por causa de vocês, né? Que vocês estão falando de um postinho de saúde. Mas pensar que terreno que vocês têm, né? Então, por exemplo, se é residência, em geral, a gente pensar um terreno de 10 por 30, né? E aí tentar encaixar, né? Então, aí é alguma coisa que aparentemente pode trazer uma dificuldade. Nossa, eu estava fazendo uma construção sem pensar o espaço, agora estou limitado por um terreno de tal tamanho. Mas às vezes ajuda também, né? Porque aí você sabe que você tem aquele espaço ali para colocar a sua construção e tudo mais. Então, aí no caso de vocês poderiam pensar, sei lá, um terreno, né, maior, né? E mas fechar, né, também um tamanho de terreno, porque senão fica projetando no nada, no espaço, assim, né? Fica projetando sem dimensões nenhuma, e isso talvez ajude. Beleza? Só esse comentário aí. Certo. A gente tinha acabado de ver o terreno. Se eu Ah, é? tivesse chegado 10 segundos antes, Coincidência? a gente pegou. Você tem acesso aí ao chat? Não sei se o chat que vocês fizeram antes chega aqui para mim, acho que não. A gente pegou. Onde que é, Léo? O terreno que você pegou? É um terreno perto do pole, ele falou. Ah, tá, você Aí tem tem. um do terreno polo real. esportivo ali. Entendi, bacana. Então, vocês estão Oi? considerando um terreno real, assim, para além do É, tamanho, vocês estão é, procurando uma dada real. localidade. Ah, bacana. Melhor ainda, porque aí fica mais real, né? Isso. Isso. Aí é bem grande o terreno que a gente viu. Eu não sei a dimensão certinha dele, mas aparentemente pela imagem é bem grande. Aqui no Google eu vou ver mais ou menos a área, mais ou menos. Ah, bacana. Aí depois, né, no trabalho, vocês podem até colocar, ó, esse projeto foi pensado para esse terreno e tudo mais, né? Certo. Beleza. Então, qualquer coisa você chama. Tá certo, Danilo. Obrigado. Nada. Pessoal, estou passando nos grupos comentando uma questão que é assim, né? Vocês estão começando a pensar, vão começar a pensar aí o projeto, né? E aí, às vezes, é interessante pensar, para não ficar pensando no espaço, né? No nada, pensar um tamanho de terreno. Então, né, principalmente se o seu tipo de construção for residência, né? Então, né, pode tomar como base, né, um terreno aí de 10 por 30, por exemplo, né? Ah, vamos. Ixi, o nosso já tem até a localização, o valor do terreno, o bairro, tá tudo Então no nosso ótimo. plano de necessidade. Tá, não, então bacana. É porque tem grupo que às vezes fica assim, ah, tá, a gente vai Aham, projetar, mas cadê, em que espaço, né? Espaço ilimitado, né? E não não. é, né? Uhum, A gente sempre tem aí limitações, principalmente se a gente vai falando da cidade. Mas aí se vocês já sim. superaram isso, então ótimo. Aham, Beleza, então, qualquer coisa vocês chamam. ok. Isso eu superei, só não consigo superar os meus crush. Danilo ainda estava aqui. Ai, Danilo, desculpa. Esses aí não. Essa Esses parte aí, é difícil, viu, essa parte é Danilo? difícil. Essa Ela mexe. parte é complicada. Essa daí precisa de outro curso de graduação que não é engenharia, né? Nossa, Nossa, esse eu acho precisa que. de psicologia, terapia, universo ajudar, mas tá difícil. Complicada. Até mais, gente. Até mais.
Opa, chamaram? Cadê? Chamamos. Danilo, Diga. as considerações de hoje aqui. Nós conseguimos já localizar a família dos blocos que a gente vai utilizar. Como a gente já tinha definido o que a gente vai fazer, a gente tem um Ítalo que ele fez uma parte de curso técnico em edificação Certo. e ele tinha um projeto que ele queria dar continuidade, Ah, bacana. né? É aqueles predinhos de 4 apartamentos Uhum. e a gente achou a ideia dele bem legal, né? Só que a gente vai passar para o estrutural. Então ele já tem a planta baixa pronta, então a Certo. gente vai usar isso. A Tá. Isadora, ela falou que fez um curso de alvenaria estrutural no Revit e ela quer Uhum. fazer essa parte de modulação. Então a gente já caminhou mais também para essa parte de desenho e tudo, né? Certo. Então, assim, o que você tinha planejado para hoje seria a definição da planta. No nosso trabalho, eu coloquei um estudo do microambiente. Agora a gente vai adaptar esse microambiente para a planta que foi decidida, que foi escolhida, Uhum. porque está bem próximo do que a gente estava querendo, né? E deixa eu ver, era isso. Para depois a gente ver, fazer o estudo da área de ocupação, né? O que é a área, sabe aquela coisa assim, a área social ocupa 40%, a área Sei. reservada ocupa, né? Para a Uhum. gente também colocar no projeto, que eu acho que isso é bacana. A gente já definiu aí algumas questões hidráulicas e nesse projeto a gente vai fazer só a parte de estrutura, né? Aquelas outras partes complementares a gente aqui já viu em hidráulica e elétrica não vão contemplar, né? Não, a gente só vai, assim, não vai fazer o Para não misturar. dimensionamento de elétrica e nem hidráulica, né? Porque aí seria muita coisa, né? Então, Aí é interessante. Pode falar. a gente já estaria entrando em disciplinas que a gente já viu, né? Isso, isso. A ideia é tentar incorporar as outras coisas. Então, por exemplo, elétrico. Como uma das coisas da alvenaria estrutural é a necessidade de compatibilizações dessas coisas, se vocês conseguem trazer elementos, vamos dizer assim, né? Então, cada ambiente tem que ter o ponto de iluminação e vai ter ali interruptores, né? Tomadas. Então, não precisa dimensionar nada disso, mas só colocar ali, né, em planta, né, esse sistema, né? Entendi. Esse projeto, por exemplo, né? Mas não precisa, né, fazer nada de tipo capacidade de fio, nem nada disso, né? Porque aí a Eu gente acho que o fica com. Revit, No no Revit desenho, dá o para Revit, rapidamente fazer isso, né? não sei,
Ô, Isa, dá para fazer isso pelo Revit? Dá sim, dá pra fazer. Pronto. Colocar os pontos elétricos só, né? Isso. Que a gente complementa também, né? E aí a gente já viu É porque a ideia, no, assim, no- né? Tipo, é interessante a gente ter algumas paredes, por exemplo, em que descem tubulação, né? Sistema elétrico, né? Pra, na hora de fazer a paginação, isso aparecer, né? Porque, Entende? e assim, também não dá para a gente pegar e ficar, né, gastar o tempo desenvolvendo esse sistema, né? Então, mesmo que ele não Uhum. esteja funcional, ele está ali um sistema elétrico, está ali um sistema hidráulico, para a gente ver como é que isso casa com a alvenaria estrutural. A ideia é essa. Tá, é que a gente estava até estudando agora, assim, a parte do hidráulico. O projeto que a gente vai colocar, ele não tem lavanderia, então ele tem uma hidráulica a menos. Mas ele tem uma. A gente modificou a posição do banheiro para ficar aquela questão da área molhada próximo de área molhada. Uhum, Então o banheiro está dividindo parede com a cozinha, né? ótimo. E aí deixa eu só te perguntar uma coisa. Na questão de laje, a laje desses apartamentos, ela é feita, a parte hidráulica é feita por baixo, né? A parte hidráulica. Então, a É, a parte. parte de esgoto, a parte de esgoto é feita por baixo, né? Então, Ah, o apartamento do pavimento 1, ela fica depois ali. passa a forro. Ela fica escondida na parte de baixo das lajes, né? Igual é no sistema convencional mesmo, né? A gente tem ali, por exemplo, caixa de gordura, essas coisas tudo fica penduradas, né? Ficam na laje e ela tem que ser escondida, né? E também, né, tem os pontos de descidas, né? Que são aí os shafts, né? Então, Então, mas não vai precisar de shaft, não vai porque vai precisar. descer. Pelo que a gente ficou quebrando a cabeça aqui, vai descer, vai descer só 2 tubos pela. Vou ter que só pensar. Não, mas dá para descer os tubos, sim. Desce os tubos pela. Ô, Jesus. Desce o tubo pelo próprio bloco hidráulico. Ah, tá, pelo um bloco especial. Isso. Não, Não beleza. precisa A ideia. dimensionar porque assim, tem um de Hum, baixo e tem um de cima, né? uhum. Então não dá para são ligações separadas que tem nessas edificações. Hoje não faz mais ligação coletiva, né? Se eu não me engano, De hidráulico. de água, né? Aí tem que, Tem, acho que aí teria de conferir também na legislação, né, no Código de Obras, tudo, né? Mas assim, pessoal, a uhum. ideia também não é, né, tipo, entrar em tantos detalhes, assim, a ideia é que tenha alguns exemplos de sistema hidráulico, né, algumas paredes para a gente depois fazer a paginação disso, não precisaria também ser tão completo, né? Mas que bom que vocês estão vendo já, né, onde desceria essas tubulações e tudo mais. É, o que eu pretendo entrar e até estou dando uma olhada aqui para avançar para a próxima aula é entrar mesmo na parte de dimensionamento, né? Então, o apoio, onde é que vai o apoio das lajes? Então, aí grupo de paredes estruturais, porque agora não tem mais pilar e viga, né? Mas eu acho que, me parece que é importante ter, né, tanto algo de hidráulico e algo de elétrico para a gente fazer alguns exemplos, né, de paredes com esses sistemas, né? Porque, assim, se ficarem também em cima do elétrico e do hidráulico, vai acabar ficando mais nisso, né? Porque toma tempo e tudo mais. Então, Sim. né, pegando uma ideia geral, né? Ah, tem o banheiro, tem ali, né, a tubulação, onde é que ela vai descer, por onde ela vai passar, beleza. Mesma coisa a cozinha, tem ali, né, o ponto, principalmente eu acho que de esgotamento, né, que são tubulações maiores, né? Mas também, né, onde é que chega a água, né? Mas isso tudo a gente vai trazer ainda. A ideia para hoje era mais ir fechando e conseguindo imaginar mais ou menos aí uma planta baixa, né? E depois a gente vai ver A também, gente já conseguiu, a gente já conseguiu essa parte, a gente já avançou nessa parte, avançou também na questão das famílias dos blocos. qual bloco vocês optaram, só por curiosidade? A gente pegou os blocos cerâmicos da Tijolo e Companhia aqui em Franca. Uhum. A família, eu já te falo a família que a gente estava olhando. A família 39, né? Eu A ia gente comentar dos vai. blocos agora na sequência, assim que voltasse com todo mundo, né? Porque eu lembro que ontem eu parei justamente nesse ponto, né? Da família dos blocos. E aí, para construções de pequeno porte, apesar que vocês já estão falando aí de 4 pavimentos, né?
Mas para pequeno porte a gente tem também as famílias, as espessuras de paredes, né? Com 11,5 e de 9, que são aí paredes mais esbeltas. A gente viu aqui também, Oi? porque a gente viu aqui também, ele tem um bloco estrutural 11,5 por 29 da família 29, Uhum. né? Então a gente pode se der certo, a gente já pode estar falando isso daqui. Eu compatibilizei aqui aqui no chat, não sei se você consegue ver, tá assim, opa, para todo mundo, Tijolo e Companhia Franca, tem lá todos eles já. E aí a gente estava vendo um outro também, mas era concreto. Eu não sei se é bom, é que a gente tem que pesar também, né? A impressão de uma construção com bloco cerâmico, ela me transmite por causa talvez da cor, né, que seja uma cor mais clara, mais quente, que ele é mais leve a construção do que um bloco de concreto, né, por causa da questão de cor. Mas isso aí eu sei que a gente tem que pesar e dimensionar, porque não dá para afirmar isso com certeza, né? Em geral, os blocos cerâmicos eles são um pouco menos resistentes, se a gente comparar com concreto, mas eles também resistem, né? E aí é justamente a Sim, parte de dimensionamento. No fundo, o grande, quem vai, vamos dizer assim, dizer qual que vai ser a resistência, né, é o bloco junto com a argamassa, né? Mas para a construção, eu estou vendo aqui, na verdade, não são 4 pavimentos, são 2, né, que o Ítalo está falando, né? Então, é uma construção né, de pequeno porte mesmo, né? Então, por exemplo, verdade. vento, né, a gente não vai entrar, que também já fica um pouco mais longo, né, um pouco mais complexo. Mas você vê tranquilo, né? A gente vê aí bastante A predinho, parte de 4 vento, pavimentos com bloco cerâmico, né? E entra justamente na questão do dimensionamento, aí a gente vai entrar nisso, vai falar um pouco disso. a parte de vento a gente teve que projetar aquele barracão na aula do Guilherme, na matéria do Guilherme, e a gente teve que considerar o vento, porque como é estrutura metálica, Uhum. então a estrutura metálica, independente da altura, o correto é você considerar a ação do vento, né? Então, Sim. assim, a gente teve noção, usou o visual vento, calculou, viu questão de abertura, o efeito, fugiu o nome, os efeitos que tem interno e externo, de expressões, de diferença de pressões. Uhum. Então, essa parte a gente viu, a gente sabe. E também depois teve até foi uma aula que eu fiquei perturbando o Thales, sobre muro de divisa, né? Sim. E a questão de forças, cálculos de força e tal, porque eu tinha um pensamento e queria ver com o Thales se estava correto, né? E aí eu tinha esquecido do vento. Ele falou, ó, muro até 3 metros, a gente até que não usa muito aqui na região, mas passou de 3 metros, você pode começar a considerar o vento no seu dimensionamento para você colocar a cabeça no travesseiro, né? E Tem é isso. justamente onde que cai muito muro, né? Porque fica subdimensionado, esquece Uhum. questões de vento, né? Eu acho que é só isso, Danilo. Então, vai ter, assim, você quer um relatório por semana? Como é que você pretende organizar isso? A Porque o ideia é ideal agora é a uma gente entrega pegar por tudo tá semana. fresco, Oi? é pegar tudo que tá fresco aqui agora e, e já sentar e acabar de descrever, Uhum. né? Como, e pontuando os tópicos para poder depois te entregar. O Juninho fez uma sugestão, eu não sei o que que você pretende fazer como tipo de avaliação, mas ele falou, ó, eu acho que valeria a pena. Esse projeto vai ser o semestre inteiro, vai até novembro? A ideia é que eu vou dando elemento para vocês até outubro ali. E É, porque a gente vai, aí fica um tempo para até dia vocês 30 analisarem. até dia 30 de outubro, mais ou menos, a gente está. Os últimos anos tem que estar acabando, né? Porque na primeira semana já vem as avaliações. O que que o Anderson fez? Porque o projeto é muito longo, ele não quis fracionar a nota. Aham. Ele vai soltar as duas notas de uma vez. É o que eu estou pensando em fazer também. Ah, legal. O Juninho ia propor isso Fazer para que a parecido. gente não fique assim, com aquela coisa assim, nossa, eu preciso correr para entregar e queimar a etapa, ou fazer mal feito. Uhum. Porque agora o que manda são os detalhes, né? Sim, sim. Eu particularmente tenho isso, a gente tem que estar pensando nas coisas, mesmo que assim, a gente está falando, não vai fazer todo o dimensionamento elétrico, mas a gente sabe que tem o que fazer no dimensionamento elétrico, hidráulico é a mesma coisa.
Porque senão a gente vai acabar fazendo uma coisa meia boca, né? E a ideia não é isso, a ideia é começar e aprimorar. Não, justamente. Quanto mais vocês conseguirem avançar, melhor. E a ideia é essa mesmo, igual você sugeriu, né? Eu até tinha conversado com o Anderson, né? De não ter que ter necessidade de ter a nota no meio do bimestre, né? E aí fazer as duas no final, e aí estica um pouco mais, né? Porque inicialmente ele tinha proposto, dá para fazer um bimestre alvenaria estrutural, no outro bimestre parede de concreto. Mas como vocês não viram, né, ou viram muito pouco os sistemas, eu acho complicado, né, ver um sistema e já fazer um projeto, né? Então, aí o que a gente chegou conversando é essa ideia de tipo, usar todo o semestre para alvenaria estrutural, né? Já avança, fala de teoria, fala dos conceitos, né? Vou falar ainda de dimensionamento. Aí a questão do vento, né? Pode ser que eu cite em algum momento, mesmo que não entre nos projetos, né? Ou outras questões aí de ações horizontais, mas a ideia é essa, né? Que vocês consigam aí até o final ali, até perto de novembro, terem aí o projeto pronto, e aí a gente combina, né? Dependendo de como avançou, aí eu acho que a ideia é que avance bem, fazer aí esquema de banca, né? Chamar outros professores para verem o que vocês conseguiram desenvolver. A ideia é essa. Beleza? Beleza. Eu justifiquei também no projeto que a parte do superestrutura é alvenaria estrutural, mas a parte de infraestrutura, já conhecendo um pouco assim do solo aqui em Franca, da fundação, né? Vai ser fundação indireta ou profunda. Não, Porque o beleza. terreno que a gente tem, o terreno que a gente tem como base, quando a gente pegou assim um modelo de referência que foi ali na região do Três Colinas, Hum, que eu sei ali que o pessoal, geralmente a fundação ali está dando com 6 metros, né? Se a gente considerar ali, talvez até veja com o Thales, se ele tem um SPT ali daquela região, é possível calcular as- depois as brocas, né? Onde que vão, se for falar sobre, se você for falar onde que a gente vai descarregar as forças, onde que vai colocar a fundação, a gente tem como calcular até essa parte, uhum. né? Que aí aquela parte do meu TCC dá para usar tranquilo, De né? fundações. Eu acho que Isso. um outro ponto seria também entrar aí, né? Tipo, a gente tendo calculado, dimensionado a parte mais de alvenaria estrutural, a gente, né, dá para complementar também aí com fundações. De toda forma, os carregamentos, né, da construção, ela tem que se apoiar no solo, né, nas fundações de alguma forma. Então, acho que dá para ter isso também. Se você já quiser, né, tipo, ir adiantando alguma coisa, a gente entra nisso, fala disso, né, toca nisso, né, vê aí o que tem de diferente em termos de alvenaria estrutural, mas não vai ter, na verdade, muita diferença, né, porque é peso do mesmo jeito, né, são cargas do mesmo jeito e aí elas precisam estar ali em algum tipo de fundação, né? Perfeito. Beleza? Pessoal, alguém quer falar alguma coisa com o Danilo? Eu acho que não. Qualquer Para coisa. mim tá tranquilo. Eu já vou voltar, que já é 9h25, e aí a gente já Tá, fecha. joia. Então, até já. Perfeito. Pessoal, voltando aqui então,
Então, vocês separaram em grupos aí, né? Estão avançando, né? Com essa discussão, acho que ainda inicial, né? Dos projetos. Então, tem grupos, né? Que já fecharam, né? Sabe bem, já estão conseguindo avançar. Eu passei nos grupos aí para fazer uma sugestão, a depender aí, tipo, eu sei o que eu vou fazer residência, então pode optar por fazer aí o uso de um terreno de tal tamanho. Ah, não, tem um grupo aí que vai fazer um posto de saúde, então aí não faria sentido um terreno desse tamanho. Enfim, para a gente não ficar também projetando no espaço, né? Eu estava na aula passada, pessoal, falando aí dos blocos, né? A gente parou bem nesse ponto. Só queria mostrar mais 2, 3 slides para vocês, porque eu parei aí falando na questão das famílias dos blocos, né? E aí tem 2 blocos que para construções de pequeno porte, eles são interessantes, porque eles são mais esbeltos, né? Então, eu tinha, se não me engano, parado nesse slide aqui, em que tem as famílias 39 e 29, né? E essa referência são aí dos blocos principais, predominantes, né? Por isso que tem o nome, né? Família 39. As espessuras nos 2 casos é 19, a parede fica com 20 centímetros de diâmetro. Para pequeno porte, dá para ser menor, né? Então, tem outros blocos que eu vou mostrando aqui, né? Na verdade, aqui, os que seriam para pequeno porte seriam esses daqui, ó. Que aí depois a gente vai entrar em dimensionamento para verificar isso tudo, mas é possível, né? Principalmente para construções de pequeno porte, a gente tem aqui a família 09, né? Que a espessura da parede é de 0,9, né? Tem também a família em que a parede tem a espessura de 14 centímetros. Existe também os blocos com parede de 11,5. Então, porque senão fica parecendo, né? Só fiquei aí preocupado que poderia ficar parecendo que os blocos são todos sempre de 19 centímetros, né? Mas não. Existem até mais famílias aqui, ó, igual essa aqui é família de 19, né? E aí também tem aqui bloco pilar, né? Quando o projeto aí se pensa em utilizar também pilares, né? Então também dá para fazer aqui com alvenaria estrutural, né? Então é como se fosse uma forma, então, enfim, né? Mas só o mais central mesmo aqui dessa minha colocação final da aula de hoje vocês aí ficarem atentos que existem blocos mais esbeltos, né? Mais finos, né? Que é possível, que é interessante, né? Que aí se ganha espaço, né? Se otimiza espaço para construções de pequeno porte, né? E aí vocês, né? Uma das orientações aí que eu passei é vocês verificarem em franca, né? Então, dependendo do local pode ter, dependendo pode não ter, um ou outro bloco, uma ou outra família de bloco, né? Então, deem essa procurada aí. E só para fechar, existem também blocos especiais. Então, só um exemplo aqui, esse que tem esses chanfros, né? E aí, ele ficaria com acabamentos, né? Diferentes, enfim, né? Só um outro detalhe que aí já é um pouco mais difícil de encontrar, né? Mas às vezes também encontra, né? Um bloco estrutural que é diferente aí. Vou parar por aqui, pessoal, por conta do horário, mas aí semana que vem a gente continua. Vou só fazer aqui a questão do print para a gente ter aí o controle de chamada e fico mais uns minutinhos caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Beleza? Então, já fiz o print aqui. Boa semana e a gente vai prosseguindo. Valeu, Danilo. Boa semana. Falou. Obrigada. Até a semana que vem. Até. Obrigada, Nilo. Boa semana. Boa semana. Bom final de semana. Tchau, tchau. Opa, valeu. Também. Ô, Danilo, você tinha mencionado de fazer a paginação do negócio elétrico, da parte elétrica. Você vai criar a paginação de cômodo por cômodo, tipo a parede de cada cômodo? Isso, a ideia é que a gente pegue exemplos, talvez não pegue de todas as paredes. Na verdade, assim, né, que vai depender um pouco do que
cada grupo vai decidir, né? Então, tem um grupo aí que pegou um postinho de saúde, né? Então, vai ser uma coisa meio única. Então, talvez aí todas as paredes que tiverem essas instalações elétricas, é importante ter em projeto. Agora, se a gente pega, né, um apartamento tipo, né, pode, né, tipo, isso está multiplicado por 2 vezes ou 4 vezes, né? Então, pega aí só, né, tipo, de um apartamento. Mas mesmo assim, não teria necessidade, até porque eu acho que fica muito trabalhoso, pegar todas as paredes de tudo, né? Então, pode ser exemplos, né? Então, pelo menos aí eu vou definir ainda, né, nas orientações futuras. Então, pelo menos 3 paredes, paginações de 3 paredes, né? Para também não ficar uma coisa muito repetitiva e trabalhosa, né? Que é fazer aí cada paginação, né, de cada parede, beleza? Então, porque eu já fiz uma paginação de uma casa pequena, e deu muito É trabalho muito trabalhoso, para plotar ela, para colocá-la na prancha A4, para poder imprimir, deu muito trabalho. É por isso que Então, eu estou pensando na ideia de exemplos, né? Então, tem que ter, por exemplo, mais para frente eu vou dar as orientações. Ó, pelo menos 3 paredes que tenham instalações elétricas, pelo menos, né, 2 paredes que tenham instalação sanitária, né? Para que aí, a partir dos exemplos, vocês saberiam já fazer as restantes, principalmente se aí não tiver instalação elétrica, até fica, pelo menos essa parte mais fácil, né? beleza, então, Danilo, valeu. Beleza? Falou.